para falar sobre Cherm-Chan e todos os bafafás da série, só que vou já deixar claro que isso não é um review, não é opinião do episódio de hoje, tá? Hoje eu vou falar sobre a série como um todo, spoiler da novel que pode acontecer na série, coisas que não aconteceram da maneira que foram descritas na novel. Então assim, é um vídeo só de spoiler. Então, se vocês querem uma coisa mais zona livre de spoiler, eu posso gravar outro vídeo depois falando só do episódio de hoje. Mas agora, nesse exato momento, eu vou falar sobre tudo aquilo que teve as suas mudanças, mas principalmente sobre essa coisa, essa neura que tá rolando de que a série não tem um plot, a série é isso, a série é aquilo. E eu fico, sim, mais ou menos isso. Mas sempre foi assim. Então, quem não quer spoiler? 5, 4, 3, 2, 1, 0. O que aconteceu hoje? Na novel, quando o Bom e o In vão ter esse conflito, eles. Primeiro de tudo, o In não mexe no telefone do An só por. Ele pega, avisa que o telefone dele tá tocando, o An fala: "Ah, vem aí pra mim". E como ele já tem a senha, sabe? Ele já tem esse nível de intimidade, ele olha e quando vê é mensagem do Bom. Com isso, tem o encontro, que ao invés de ser numa coisa ele segurando um buquê, como se fosse programa de relacionamento, seria num tipo um lugar fofo e o lugar esse estaria cheio de balões. Tudo, né? Flutuando assim no teto, com as fitas longas. Só que quando entra o In, o Bom fala: "Tu veio, não sei do que". E aí o In, com a voz dele mesmo, fala: "Sim, eu vim". E aí sim, começa a treta. Só que daí tem uma coisa que é bem diferente. O Ethan ia chegar com ciúmes e tudo mais, mas não teria capanga ao redor dele. E com essa chave de fenda, ele ia dar um golpe e o Bom ia cair no chão e sangrar muito. Aí o Ethan ficaria chorando, 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 porque matou o cara, não sei do que, e aí o Ruin, estando lá, ia meio que dizer, né, tá bom, tá tranquilo. E aí tá o guri chorando, o In escutando uma live de mantras, e ele fica comprando amuleto na live para compensar o peso que ele tá sentindo na consciência de ter presenciado tudo aquilo. E aí entra em cena o In, a Mok e o Ang, né? Por quê? Eu digo entra em cena porque eles vão estar no hospital daí. Óbvio, o Ang e a Nok estariam sim na cena do acidente, mas daí já todo mundo ia para o hospital junto. O Ang ia sim, no caso da novel, o Ang fala com o Aten sobre não, eu não tenho interesse no Bom, e se tu me fizer o favor de avisar para ele quando possível que ele pare de me torrar o saco, que ele pare de se meter comigo, eu agradeceria. Porque ele já tá, mas tu quer roubar de mim de novo, não sei do que. E ele, tipo, eu não quero aquele guri. Comigo é só uma vez. Isso apareceu na nova, no episódio, não apareceu? Ok, agora as fofoca. Pega o cafezinho. Na novel, o, o Aten
é tipo um júnior, tanto do Aang quanto da Nock. E eles eram muito próximos. E o Aang adorava, achava o Aten a coisa mais fofa e gostava muito dele. Então essa traição toda de confiança quebrou o coração do Aang. Só que, não do Duang, do Aang. Saudades. Só que, é assim, com o tempo, o gurizinho vai virando muito vibe psicopata. Ao ponto de que ele organiza para botar fogo no bar do Aang e do In. Aí metade do bar pega fogo. O pai dele, que é alguém poderoso, dá uma bela de uma surra nele. E tudo isso acontece por quê? Vamos lá. Ele sempre acha que o Aang tá prestes a roubar o bom. Só que o Aang tá na vida dele com o In, sabe? Tá seguindo o baile, não tem nada de interessante. Tipo, na ideia de uma escapada com o bom. Não tem nada interessante. Ele não tá interessado, não dá. Mas na cabeça do Aten tem sim, e vai rolar. E ele tem que tomar conta disso e evitar. Mas daí, com o passar dos capítulos, tu nota que o Aten deixa claro que o problema dele é o Aang. Porque o Aang tem todo mundo que ele quer, que ele, Aten, quer. O Aang é super popular e tem da mesma maneira que ele é delicadinho assim, você faz todo de fresco, ele é um rinoceronte de forte, porque na novel o Aang é tipo muito forte. Então a vontade dele era roubar, tirar tudo que o Aang tivesse até o momento, né? E ele já tinha conseguido pegar muita coisa até o bom. E o Aang fica tipo, sabe aquela coisa? Tu tá fazendo isso exatamente por quê? Se eu já disse que eu não quero. Que tu tá... Aí acontece o quê? Hoje, no caso, no episódio de hoje, o Aten abriu o crânio, né? Do Bom. E o Bom foi pro hospital e na novel tá In, Aang, Nock, Aten esperando para saber o que aconteceu do Bom. Depois de um tempo, o Aang volta para fazer uma visita pro Bom, junto com o In, obviamente, para dizer que ele pare com isso, que ele não tá interessado, que ele, sabe, siga a vida dele. E na frente do quarto tá sentado com cara de cu quem? O Aten. E aí ele pega e fala, não dá para entrar. Ele tá... a cabeça tá aberta, não sei do que, pode dar infecção, não dá para ninguém entrar. Aí o Aang fala, tá não, então depois eu venho. Quando isso acontece e o Aang volta, fala com o Bom e, tipo, todo esse período o Aten tá sentado no sofá encarando. Depois que vão embora, o Aten segue, o Bom, né, segue na cama, e aí eles começam a discutir pros ciúmes. E aí o Aten volta com o papo, tu quer voltar pro Aang? É isso? Tu quer voltar para aquele cara, não sei do que? E ele, quero. E quero acabar contigo. Mas tu não vai. Tu não vai. E começa essa discussão. Depois disso foi o pontapé para o surto que o Aten teve, que a ele que ia mesmo é matar o Aang, era botar fogo no bar, era destruir a vida do Aang. O objetivo dele durante toda a série, toda a novel, foi não terminar com o Bom,
mas principalmente destruir a vida do Wang. Depois que acontece o incêndio, o In descobre que um cunhado ou a namorada, a esposa do primo dele, tem muita influência dentro do círculo que o pai do Aten faz parte. Só que daí o quê? Família rica, o gurizinho é mimado, mas mesmo assim, se tem alguém que o teu pai ache superior e o superior chega e briga porque teu filho tacou fogo no estabelecimento do parente dele e do marido dele, né? Parente e o namorado. Que não pode ser assim. Aí, no dia do acidente, o Wang acaba no hospital. O Aten é obrigado a ir pedir desculpa. Sim, ó, foi de má vontade. Aí depois ele meio que levou um esporro. Só que daí o Wang pega e fala assim: eu não entendo o que aconteceu contigo, porque tu era tão querido, tu era tão especial, sabe? Eu não consigo assimilar tanta coisa. Aí ele pega e fala: porque eu queria destruir tua vida. É isso que eu queria. Eu queria tirar tudo que era teu. Eu queria ver tu sofrer, pra tu aprender. Eu tinha ciúmes, inveja. Então eu queria tirar aquilo, já que eu não vou ter, ninguém vai ter. Só que daí, no meio de toda essa conversa, o Wang começa a ficar brabo. Até chegar ao ponto de que ele fica calmo. E aí ele pega e fala: olha, eu posso até te desculpar, mas tu vai ter que arcar com os gastos e comprar as coisas mais legais pro meu restaurante. Aí o Aten fala: não, isso eu já sabia, o meu pai já me disse. E nisso, quando eles estão falando, o Wang percebe hematomas. Quando o Wang percebe hematomas, ele fica ainda mais de coração mole e pergunta o que aconteceu. O coisa fica tipo, o Aten todo, nada, não aconteceu nada. Até que o Wang fala: para de tentar ser forte e parecer ser forte. Não adianta nada isso aqui. Volta a ser meu júnior, que eu gostava tanto por um momento. Aí desmontou, né? Aí o guri começa a chorar porque o pai dele deu uma surra nele. O pai dele vai mandar ele estudar no exterior porque ele não quer que ele tenha um relacionamento com o bom. Então que vai mandar ele estudar no exterior e que estava tudo acontecendo e ele se sente perdido e sem volta. E daí tem o capítulo lindo que é o Wang acaba sentando no chão do hospital junto com o Aten, dizendo para ele: todo mundo tem um período ruim. Todo mundo tem um período complicado. Tu não é definido pelo teu período difícil. Eu conheço o teu lado bom. Eu sei que aí existe um guri especial, um guri dedicado, um guri amável. Então tu não precisa tentar ser forte e agir dessa forma, porque não vai machucar a ninguém, não vai assustar ninguém, só vai te cansar. E aí, Aten continua chorando. Aí o Aten: Pi, tu vai me perdoar? Eu posso voltar a ser teu Nong? E aí o coisa, né? O Ang fala: tu sempre vai ser meu Nong. Eu, a Nok, até o bom, a gente sempre te considerou. Tu sempre foi nosso júnior.
E sim, eu te desculpo, tu vai ter que comprar as coisas para o bar, mas eu não guardo nenhuma mágoa em relação a ti. Porque todo mundo tem um período na vida que se perde. Eu não tive um período na vida que eu botei fogo numa coisa, mas tudo bem, né? Tudo bem. Com isso, o Ang, o Win e a Nok dão um jeito de ajudar. Por quê? O Aten quer ser despedido bom. Só que o Aten está sobre supervisão. O Ang dá um jeito e faz com que o Aten escape dali, tipo, porque quando ele queria sair mais cedo, o Aten, tirar o Aten do quarto, o Aten disse assim, não, eu preciso pelo menos ficar 5 minutos para falarem pro meu pai que eu falei contigo. O que começou nesse tom acabou em tom de todo mundo chorando abraçado. Os guris dão um jeito de levar o Aten até o apartamento e lá ele pega, entra e acaba dormindo, porque ficou esperando o Bom. Quando o Bom chega, ele não encontra o Aten, até que ele abre a porta, vê o Aten deitado e começa a dar em cima. No final, eles fazem Waka Waka da Shakira, mas mesmo assim, depois do período que ele ia ficar, que era tipo um dia no máximo, o Aten pega e vai morar fora. Aí o Bom pega e fala, não, eu tava errado, eu não vou fazer mais nada de errado, mas só que o guri já tava indo embora. Então, e ele, eu vou esperar por ti. E ele, não espera, por favor. Sério mesmo, não espera. Deixa quieto. Não te emociona. E no final, o Ang volta a se dar bem com o Aten. O Bom vai tomar... A Nok e o Win seguem super parte do grupo, entendeu? Lógico, o Win obviamente vai fazer parte do grupo porque ama, obcecado pelo Ang. Então, essa parte. Na parte, voltando, que é essa coisa que eu queria falar com vocês, por isso que eu deixei pro final do vídeo. Na parte do hospital, no caso, o Ang queria falar com o Bom para falar literalmente o que ele está devendo, o que ele fez de errado e que não se metesse mais com ele. Só que na hora da visita, no final, ele só olha por cima e não fala nada. Mas, da primeira vez que eles estão trancados, tipo, o Aten barra ele e o In na porta, ele pega e fala, não te preocupa, eu não vim roubar teu namorado. Eu vim aqui cobrar as dívidas. E ele, que dívidas? E ele, a gente construiu um patrimônio juntos e ele roubou. E aí eu tive que começar tudo de novo. E aí chega o Aten, pega e fala assim, quanto é que é? Ah, é 6 milhões? Ele seria 3 milhões, porque a outra parte é minha. Aí ele pega, no caso, a outra parte é do próprio Bom, né? Aí ele pega e fala assim, não precisa falar, manda assim no celular. Separa 3 milhões e entrega para tá. Aí ele fala assim, pronto, já paguei. O Ang e o In ficam tipo, uau. E aí tá. Aí depois o Ang já tá com dinheiro e tudo mais, porém o Aten vai questionar o Bom e o Bom só fala assim, ai, olha, eu tô doente, eu tô machucado, eu não quero conversar, tô de saco cheio. E aí ele pega e fala, mas por quê? Por que tu fez isso?
Se tu tava devendo, se tu precisava de dinheiro, por que tu não pegou de mim? Eu sou rico, eu tenho dinheiro. Tu não tinha que ter tirado do Aang dessa forma. Eu podia te oferecer. E aí ele, não quero conversar sobre, papapá. Dali pra frente foi Bom tentando dar em cima do Aang e Aten tentando proibir o Bom de terminar o namoro e o Aten tentando destruir os negócios, destruir a vida do Aang. Mas por que mesmo assim eu falo para vocês que não é dramático? Porque não foca só nesse drama. A série é série que tem um drama no fundo, mas o principal a gente tá lá para ver o Aang e o Yin sendo bem, alocados da cabeça e a fofura. Esse plot do Aten e o do Bom vai ser óbvio um arco importante, mas vai ser só para dar aquele de drama. Não esperem grandes conspirações de máfia. Não vai ser. A série vai acabar feliz. Desculpa contar, vai acabar tudo bem. Vai ter redenção do vilãozinho, o Bom vai perceber o que perdeu, quem ele perdeu, e pronto. Não vai ter aparecendo e roubando tudo e só no último episódio volta. Não vai. Sabe? Então, se vocês estão procurando drama, tem outras opções. Principalmente chinesas. Assistam essas. Agora, o do Mumu, ou esse, Chermchei, são séries pra tu assistir, dar uma risada, achar uma fofura e deu. Não é pra pensar na solução da guerra. É desligar o cérebro, botar o episódio, assistir e depois falar, que legal, né? Quanta química eles têm. Massa. Eles não dão uma sensação pra vocês que eles estão improvisando no meio da cena. E aí eles começam a rir, hoje quando o Aang caiu, não estava planejado ele cair naquele momento, e aí o Yin começou a dar risada de verdade, ou quando o Aang puxou as cuecas do Yin, e o Yin deu não parecia que foi mais improvisado do que real. Não sei, essas brincadeiras, sabe, as brincadeiras da tapa na rola do outro e sair correndo. Essas coisinhas assim, idiota de quinta série. Esse tipo de coisa parece mesmo do relacionamento Tutor-Yim. O chip é um chip brother. E isso tá aparecendo bastante na série porque eles têm química. Eles parecem estar improvisando. Então não parece que tu tá assistindo uma novela. Parece que tu tá presenciando uma coisa real. Entendeu? Tu tá num Big Brother. Quando na real é só uma série. Então, o que vocês acharam dessa história do Chermchei? O que vocês estão achando da série? Já desistiram? Vão voltar a assistir agora que vocês sabem que vai ter um pouco de drama? Vamos trocando umas ideias aqui nos comentários. O vídeo ficou longo. Coisas da vida. E vejo vocês na próxima.